Oi, oi, aqui é a Mayara. Eu sou a Larissa. E eu, a Beatriz. E hoje a gente trouxe um vídeo resumido sobre os temas de RNA e DNA. E dentro de cada um deles a gente vai falar sobre a duplicação e transcrição do DNA para RNA e síntese proteica, entre outras coisas. Pra gente começar de forma bem resumida, o que é DNA, Lari? Bem, o ácido que é de difícil pronunciação, desoxirribonucleico, é uma molécula que carrega as instruções genéticas essenciais para o desenvolvimento, funcionamento, crescimento e reprodução de todos os organismos vivos. Ele é composto por dois filamentos em formato de dupla hélice, formado por nucleotídeos que contêm uma base nitrogenada, adenina, timina, guanina ou citosina, um açúcar com outro nome complicado, desoxirribose, e um grupo fosfato. E o RNA, Bia? Diferente do DNA, o RNA é mais pronunciável. O ácido ribonucleico é uma molécula essencial para a produção de proteínas nas células. Ele é semelhante ao DNA, mas tem algumas diferenças importantes. É composto por uma única fita em vez de uma dupla hélice e contém a ribose como um açúcar e a uracila em vez da timina. Então, de forma resumida, os dois são moléculas, só que o RNA tem no lugar da timina a uracila e uma única fita. Exatamente! Mas além disso, o principal objetivo do DNA, como eu havia dito, é armazenar as informações genéticas em sua sequência de bases. Mas de complementação, ele também serve como um manual para a construção e manutenção das células. Ele é passado de geração em geração e é o que determina características hereditárias de um organismo. Prosseguindo, além dessas características, o RNA é dividido em três: mensageiro, transportador e ribossômico. O mensageiro ele leva as instruções do DNA para os ribossomos, onde as proteínas são fabricadas. Já o transportador ele leva os aminoácidos para os ribossomos para a construção das proteínas. Isso mesmo. Agora, falando mais em questão do uso desses RNAs, o RNA mensageiro, onde seu ato de formação é literalmente a transcrição, é formado a partir da lida de uma das fitas do DNA que traz nucleotídeos complementares, as famosas letrinhas, criando a sua única fita a partir dela. Mudando de assunto, a duplicação do DNA ou replicação do DNA corresponde ao ato quando o DNA faz uma cópia de si mesmo. As duas fitas que constituem a molécula se separam e orientam a formação de cadeias complementares que se unirão a elas. E esse ciclo celular ele pode ser dividido em dois momentos, que é a interfase, a mais longa, que é quando ocorre a replicação do DNA, e os intervalos antes e depois da duplicação do material genético. Uma coisa que existe durante essa situação toda é a helicase, que é uma enzima que promove a abertura da hélice de DNA, separando em duas fitas simples para que possa sofrer a replicação. Agora, Lari, mas como seria o processo resumido da duplicação do DNA? Bom, eu vou tentar resumir. Você falou da helicase, que faz parte da replicação do DNA. Mas, falando mais sobre ela ocorre no sentido 5:3. E as fitas são separadas pela atuação das enzimas que quebram as ligações entre as bases, abrindo a dupla hélice. Existem as fitas mães, que são como um molde, e cada fita criada se une a uma fita original do DNA. Por isso, o processo é classificado como semiconservativo. Conforme as ligações se desfazem, é como se fosse um zíper abrindo, e por isso essa etapa faz surgir uma estrutura em formato de Y. Ela é chamada de forquilha de replicação, o ponto de partida da duplicação. Polimerase e replicação contínua, primers, Okazaki, a fase recebe o nome de retardada. Hexonuclease e hexonuclease são presentes nesse processo. Para finalizar, a enzima DNA ligase faz com que os fragmentos de DNA sejam unidos e o DNA sequenciado em duas fitas contínuas. Síntese proteica é o processo pelo qual as proteínas são produzidas. E para que isso aconteça, a gente utiliza o RNA mensageiro, ou seja, RNAM, onde as trincas de nucleotídeos, os códons, são lidas pelo RNA transportador, ou seja, o RNAP. Carregando um aminoácido específico, ele pareia o seu anticódon com o códon complementar do RNAM no ribossomo, que é a estrutura celular onde ocorre a síntese de proteínas. E esse processo resulta na formação de uma cadeia de aminoácidos, ou seja, polipeptídeos, que eventualmente forma a proteína. E é isso, galera. Esse foi o nosso último tema. Então ficamos por aqui, gente. Beijos! Beijos!